CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao CBN Motors de hoje. Olha, um programa especialismo. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana que tem gerado muita dúvida nas pessoas, que é a compra de carros para PCD, pessoas com deficiência, né? Estamos falando da possibilidade de compra de carros que podem chegar aí próximo de 30%. A gente vai entender direitinho como isso funciona, né? Quem tem direito, como é que faz, quais são os caminhos, né? E para isso eu tô com duas feras aqui nos estúdios, né? O Elton Alexandre, que é o supervisor de vendas corporativas da Descautol, concessionária Volkswagen aqui de Campo Grande. E olha como isso é importante, tá? Se criou um segmento dentro da concessionária para cuidar disso. Bom dia, Elton. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo tranquilo. E outra fera que está aqui, que é a representante do Detran de Mato Grosso do Sul, é a Glaucimara Rovar. É chefe da divisão de supervisão de centros de formação de condutores. Muito importante, você cuida da formação, né, de quem nos forma, né? Isso mesmo, credenciamento, fiscalização e também atualização desses profissionais. Muito legal. E também vamos estar aqui aproveitando os conhecimentos dela para a gente falar desse assunto que realmente você vai ver que é muito interessante. E não é de hoje, né, que a gente tem esse desconto para PCD, isso já tem mais de 20 anos, né, que as pessoas têm esse direito, mas de uns tempos para cá é que as pessoas estão mais envolvidas com isso. Você pouco ouvia falar, né? Assim, era uma pessoa que tinha perdido um braço, tinha alguma deformidade muito grave, que acabava tendo direito, né, à compra PCD, e hoje a gente percebe que não. A gente tem aí desde 2013, né, quando foi criada uma nova legislação, abriu-se o leque muito grande, né, para que outras pessoas possam comprar o carro, né? Até pessoas, de repente não é a minha deficiência, é a deficiência de um parente próximo, de uma pessoa que eu atendo e ela pode me ajudar. É isso, né? Uhum. Pode ser deficiência de um filho, pode ser deficiência de uma mãe ou de um pai, né? Todos se enquadram, né? E o que acontece, Paulo? Na realidade, antigamente, como você bem falou, esse desconto já existe há muito tempo. Só que antigamente a burocracia era muito grande para você tirar. Para você requerer uma isenção de IPI, antigamente na Receita Federal, era praticamente 4, 5 meses. Aí você conseguia essa isenção. Quando você chegava na concessionária, você tinha que requerer a isenção do ICMS. Demorava mais 5, 6 meses. Quando você conseguia a isenção do ICMS, vencia a isenção do IPI. Aí o cara tinha que dar toda a entrada de novo. Isso ia atrasando. Aí né? o cara já desistia de comprar o carro, né? Ficava um ano para tentar uma isenção. Quando chegava na época, já tinha vencido outra isenção. Então isso complicava bastante. Hoje desburocratizou bastante. Tá bem mais rápido o sistema. Só para a gente ter noção da importância desse segmento, nesse fim de semana acontece em um shopping em Belo Horizonte a Mobility Show. É uma exposição de automóveis. Olha que ideia bacana para a gente trazer para Campo Grande, né? Junto com a Fenabrave. É uma exposição num shopping, né? Num dos maiores shoppings lá que tem em Belo Horizonte, para trazer os carros, trazer o pessoal do Detran, trazer o pessoal da Receita, para informar as pessoas sobre como funciona isso, né? Bastante interessante, né? E Elton, a gente vê também, né? Antes da gente entrar propriamente nas particularidades, tem modelo que está até faltando no mercado, né? As montadoras têm, a gente viu aqui a notícia de hoje, o Nissan Kicks e o Toyota Yaris, por exemplo, parou de comercializar para PCD, tamanha procura, né? Tá assim mesmo, muita procura? Um exemplo, hoje aumentou muito, né, a procura de PCD. E o que acontece? Quando um cliente chega na loja, chega lá na Autobel, um exemplo, para fazer o primeiro passo, né? Então, assim, ele sempre chega cru na concessionária. Poucos clientes chegam já com toda a informação que tem que ter. A maioria chega cru. Então, assim, o prazo, o tempo de espera, às vezes é um pouco grande, né? Até você conseguir todas as isenções, tal.
E o que acontece? Muitas montadoras hoje, um exemplo, quando você inicia o processo, até você ter todas as isenções, vai demorar em torno de 90 a 120 dias, tá? Nesse prazo, hoje, o que acontece? Por conta da própria economia do país, tudo, a cada 4 ou 5 meses tem um aumento de preço, né, dos veículos. E às vezes o cara quer um veículo que se aproxima muito ao teto, que quando você quer duas isenções, você tem um teto de valor, que é 70 mil, né, do ICMS. Então, quando o cara consegue, chega lá, já ultrapassou esse valor, né? E as montadoras hoje, um exemplo, principalmente a Volkswagen, ela deu uma reestruturada muito grande no ano, tanto 2017 quanto agora 2018, na questão PCD. Ela deu um investimento muito grande, né? Então, hoje nós temos veículos disponíveis para específicos para PCD. Então, projetados assim, lá na montadora para PCD, para PCD, né? Projetados para PCD. Né, que eles acabam tirando alguns equipamentos, né? Equipamentos para se adequar ao valor. Outros que são importantes, câmbio automático, por exemplo, é quase que mandatório para um carro PCD, né? Então a gente vê uma migração disso também. Isso significa hoje um segmento importante dentro da concessionária. A gente vê a transformação das concessionárias, né? Antigamente só se vendia carro. Hoje você tem oficina, você tem agora esse segmento de PCD, você tem seguro, então você acaba fazendo um pacotão dentro da concessionária. A gente daqui a pouco está indo para o repórter CBN, Glaucio Maria, a gente vai voltar. Eu quero saber também como é que está essa procura no Detran. E aí agora a gente vai começar a dar o caminho das pedras para as pessoas que, puxa, eu tenho uma deficiência, ou, né, como é que a gente vai fazer exatamente para que essa pessoa tenha direito. Você que está aqui conosco também no nosso Facebook, pode mandar a sua dúvida, tá? Que a hora de tirar a dúvida é essa. A gente vai para o repórter CBN e já voltamos. Bom, voltando aqui, primeiro fazer uma correção aqui, né? O Elton não é da Descautor, ele é da Autobel, do nosso amigo Cristiano. Muito obrigado por estar aqui conosco, né? Autobel, que já esteve participando aqui do CBN Motors algumas vezes. Glaucio Maria, como é que tá a procura dessa turma lá no Detran? Como é que funciona lá a pessoa chega lá, quem que ela procura? Como é que é mais ou menos lá no... Às vezes há uma confusão, porque as pessoas vão no Detran e falam, olha, eu preciso de um laudo para eu comprar um carro. E aí os peritos do Detran, eles não fazem o laudo se não for atrelada à renovação da CNH. Então, a qualquer momento, se você precisar de um laudo, aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que você já é habilitado, porque tem a situação, você já é habilitado ou você vai tirar a primeira habilitação. Acho que é interessante a gente falar um pouquinho de primeira habilitação depois. Mas você, por algum motivo, né, adquiriu alguma limitação e aí você vai renovar a sua CNH. Você precisa do laudo, por exemplo, mas você necessariamente precisa renovar a sua CNH. Então, nem que ela não estiver vencida. Para você ter o laudo, você precisa renovar. Então, você vai procurar uma agência do Detran e dar entrada no processo de renovação de habilitação. É o primeiro passo? Primeiro passo, isso. Aí vai ter um momento que vai ter o agendamento médico e aí o médico, ele vai te avaliar, o médico perito vai avaliar quais são as suas limitações e aí quem quiser já levar algum tipo de laudo já é interessante. Mas necessariamente o médico, se ele perceber alguma limitação, ele vai indicar para uma junta médica. Então, essa junta que vai avaliar e ela vai dizer que tipo de restrição você tem. Esse procedimento ele é regulamentado por uma resolução que é a 425 de 2012. Lá tem uma lista no anexo de todas as restrições. Então, por exemplo, o Paulo e o Elton, provavelmente eles têm uma restrição na CNH que é a A, que é uma letrinha que fala que eles precisam dirigir com óculos. E aí também as pessoas com deficiência vai ter uma letrinha lá na CNH que vai dizer que tipo de adaptação que o veículo precisa ter para ela guiar com segurança. Então, o médico vai olhar, de repente, é só o veículo automático que ela precisa dirigir. Então, vai estar o automático, acho que é a letrinha D, e aí ela só vai poder guiar carro automático. Se um agente abordá-la, vai olhar na CNH e vai ver, o carro é automático, então ok. E aí, enfim, as outras restrições, né? Tem restrição, por exemplo, a pessoa tem limitação
na perna direita. Então, o acelerador vai ficar da parte... na perna esquerda. Da perna esquerda, exatamente. Então, vai ter uma letrinha lá. Então, é a junta médica que vai definir que tipo de adaptação. Então, geralmente, quando é adaptações mais complexas, assim, que não é a questão de um óculos ou de um automático, essa pessoa ela precisa passar por um teste de pista. O que é isso? Ela vai passar por um exame como se fosse parecido com o exame de primeira habilitação. Então, ela vai procurar um centro de formação de condutores, né, uma autoescola, que tem esse serviço com carro adaptado, vai fazer algumas aulas e aí vai agendar o exame e aí vai ter uma junta também que vai avaliar, não é só os avaliadores do Detran, vai ter a presença do médico, vai ter a presença de um representante do Conselho Estadual de Trânsito e essa junta vai avaliar se com aquelas adaptações a pessoa tem condições de dirigir e só depois então vai ser emitido a habilitação e ela também vai ter o laudo daí para procurar, se ela tiver vontade, procurar para isenção, né, a Receita Federal. Entendi. Então vamos aqui didaticamente falando para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo aqui também pelas nossas mídias sociais, vamos fazer o passo a passo. Primeira coisa, eu preciso entender que eu ou alguém da minha família ou alguém próximo que vai dirigir tem uma deficiência e essa deficiência já vou enquadrar aqui. O que é isso para você entender? Olha só, primeira deficiência, né, que a gente tem são aquelas pessoas que têm falta de um membro, uma amputação, né? São várias, são quase 100 tipos de patologias, né? Olha só, AIDS, artrite no joelho, artrose, AVC, né, o que é o derrame, desde que isso deixe uma sequela, câncer, quando houver limitação, cegueira, deformidades congênitas, né, que a gente já falou, até doença renal, alguma doença do coração, enfim, uma doença que te cause algum tipo de limitação. Aí eu entendi, né, eu acho que eu tenho direito. Primeira coisa, eu acho que eu tenho que ir lá na concessionária, lá na Autobel, falar com o Elton. Elton, eu acho que eu tenho aqui como é que... Aí hoje a gente já falou aqui, né, as concessionárias, elas estão com pessoas lá dentro especializadas nisso. Aí eu chego lá, Elton, eu queria ver se eu tenho direito a comprar, vamos supor, um Virtus para PCD, né? E qual que é a sua orientação? Como é que é essa primeira abordagem? Essa primeira abordagem, isso é muito interessante, Paulo, porque muitos clientes chegam achando que quem vai dar esse desconto é a concessionária ou somos nós, né, que vamos dar esse desconto. E eu analisar o caso dele por causa da doença que ele tem, né? E na realidade, assim, como a gente vai fazer o passo a passo, o primeiro passo que a gente sempre orienta o cliente é habilitado, você tem que procurar o Detran e fazer esse passo que a Glaucia acabou de falar, né? Passar pela junta médica, fazer a renovação da CNH. Se você não é habilitado, aí nós vamos te orientar a fazer o quê? Existe um laudo da própria Receita Federal onde você vai solicitar isenção de IPI. Esse laudo a gente entrega para o cliente, fala, ó, você vai procurar o seu médico que faz o tratamento com você, ele vai colocar aqui para você nesse laudo, aí você vai vir com esse laudo preenchido e assinado, tem que ser assinado por 2 médicos e também esses médicos têm que atender pela unidade, pelo SUS, né? Por uma unidade de saúde. Não pode médico particular. Não pode ser médico particular, tá? Lá no próprio requerimento tem lá que tem que assinar tem que ser um sistema único de saúde, tá? 2 médicos têm que assinar e o responsável pela unidade que você se trata. Independente disso, como a Glaucimara falou, primeiro passo, pessoa ela tem que entender que ela vai passar por um novo processo de habilitação. Se for o condutor. Se for o condutor, né? O condutor, eu cheguei lá, eu vou dirigir, comprar um carro, né? Eu entendi que, por exemplo, eu tenho a LER, né? Aquela lesão por esforço repetitivo. Muitos jornalistas têm, né? De tanto escrever ali, aquela, né? Ainda mais os mais velhos. Você é muito novinha, viu? A Ingrid já tá se assanhando ali, mas você nem teve tempo ainda de ter LER. Daqui a um tempo, quando você tiver mais rodada, aí você vai ter. Aí eu tenho essa restrição, então eu vou pleitear isso, então eu tenho que entender que o meu processo vai passar por uma nova habilitação. Aí escolhi o carro, tá? Vamos falar primeiro para o condutor, né? Eu descobri que eu tenho LER, né? E eu vou lá e aí fiz o próximo passo. E aí o que você me orienta? Eu fui lá, descobri que eu tenho e eu acho que eu tenho direito, né? Aí eu vou pegar esse laudo que você falou e vou até o Detran. Assim, vamos lá.
Você já passou pelo Detran, já emitiu o laudo da junta médica do Detran, já renovou sua habilitação, tá? Você está com aquele laudo. Aí cada concessionária vai trabalhar de uma forma. Nossa concessionária, nós fazemos todo o processo para o cliente e sem custo nenhum. Algumas concessionárias fazem, mas tem um custo. Nós fazemos sem custo nenhum. Então você chegou lá com o laudo médico do Detran, nós automaticamente já vamos dar entrada na isenção de IPI, que é na Receita Federal. Hoje é tudo via sistema, o IPI. O IPI hoje com 5 dias a gente já consegue a isenção. Então você anexa no site, no CISEM, que é o site para isenção de IPI, você anexa o laudo do cliente, você anexa a CNH e lá no próprio sistema você vai preenchendo qual que são as deficiências deles. 5 dias depois já tem uma resposta da Receita, se foi deferido ou indeferido. Foi deferido, ok, a gente emite aquele documento que é a isenção de IPI. Ok, o cara já pode comprar um carro com uma isenção de IPI com 5 dias. Tá. Se ele quiser, não, só quero a isenção de IPI, tô comprando um carro de tal valor, você já pode comprar o carro com aquela isenção. Saiu essa isenção de IPI, nós vamos para o terceiro passo, que seria o ICMS, né, que são impostos estaduais. A Volkswagen, ela trabalha com 2 plantas de fabricação. Hoje nós temos carros fabricados na planta de São José dos Pinhais, que é no Paraná, e de São Bernardo e Taubaté, que é São Paulo, tá? Quando você for escolher um carro, se ele for produzido na planta de São José dos Pinhais, um exemplo, vamos dar um exemplo aqui de fato. Fox, Space Fox e Golf são produzidos nessas plataformas. Somente com a isenção de ICMS do estado do Mato Grosso do Sul, eu consigo já ter essas 2 isenções. Eu não preciso pleitear a isenção do ICMS do estado do Paraná, tá? Por causa de um convênio entre os dois estados. Caso você opte por um veículo que é produzido nas plantas de Taubaté e São Bernardo, que seria Gol, Voyage, Polo, Virtus, tá? Esses carros nós vamos precisar também da isenção do estado de São Paulo, do ICMS do estado de São Paulo. Então você vai tirar o IPI, você vai tirar o ICMS do estado do Mato Grosso do Sul, e aí depois disso ainda nós temos que dar entrada no ICMS do estado de São Paulo, que graças a Deus hoje também é via sistema. Tudo está mais desburocratizado. Tudo está mais desburocratizado. Então eu não preciso contratar nenhum despachante em São Paulo, eu não preciso me deslocar a São Paulo para tirar essa isenção. É tudo via sistema. E nós fazemos tudo isso para o cliente até ele estar com todos os laudos e querer comprar o carro. Tá. Lá no Detran, existe também um setor que já cuida, que está tipo assim, olha, eu estou disponível para atender esse tipo de público ou não? Nesse caso da isenção em si, como eu tinha te falado, é na Receita. Sim. Mas, por exemplo, chega uma pessoa com deficiência e aí está com alguma dúvida. A diretoria de habilitação atende, nossa diretoria de educação também vai atender para tirar as dúvidas, né? Principalmente nessa questão na hora da renovação. Então, acho que é importante a gente frisar aqui, o Paulo deu o exemplo da LER. Então, se você acha que você tem essa restrição, está com dificuldade de dirigir, né? E isso também vai te dar esse benefício da compra do carro e você entrou, nós falamos do primeiro passo, entrar com o processo de renovação. E o médico perito que te atendeu falou assim, não, eu acho que você não precisa de nenhuma adaptação, né? Então, eu não te encaminho para a junta médica. Você pode solicitar a junta médica, você vai pagar uma guia e aí uma junta vai te reavaliar a sua situação se realmente você tem uma restrição que vai precisar de uma adaptação ou não. E tudo isso aí, adaptação, tudo, a gente é bom que isso fique claro, né? Isso gera despesas, é claro que é para o proprietário do carro. Toda adaptação, tudo que ele precisar fazer, inclusive a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, a pessoa ela pode também se sentir, olha, eu achei que tinha e o Detran falou que eu não tenho. Você pode também entrar com recurso. Eu falei, não, mas a minha LER realmente é complicado e eu me sinto prejudicado. Também existe uma possibilidade de recurso, né? Sim, existe. E aí, cada situação também vai ser analisada, né? Nessa semana, por exemplo, teve uma situação de uma menina que é surda e ela foi avaliada com prótese auditiva, não como surda. E aí tem todo o númerozinho lá. Quando a pessoa é surda, ela não passa pelo simulador de direção na hora da primeira habilitação. E aí ela foi passar pelo simulador, é um fone com comandos,
e ela não ouvia. Então, ela fez um requerimento e a situação dela vai ser avaliada. Então, caso a caso é um caso, mas é importante o quê? Você se manifestar dentro de 30 dias. E aí a diretoria de habilitação ela vai avaliar o seu caso, se vai ser um caso de você pagar a guia ou se vai ser um caso mesmo que a diretoria de habilitação vai dar isenção, né, para voltar a estudar. Então é importante você sabe que nesses 30 dias você pode recorrer. Legal, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos ainda tirando mais dúvidas sobre esse assunto. Bom, voltando aqui para falar desse tema super interessante, a gente estava falando de uma dúvida comum, valor de veículo, né? A gente sabe que tinha um tempo, 70 mil reais era o teto de compra de um veículo, né? E hoje a gente pode comprar praticamente qualquer tipo de veículo. Elton, como é que funciona exatamente essa divisão? Quem está nos ouvindo, puxa, eu queria um Passat, vamos falar no caso da Volkswagen, eu já vi que ele custa 164 mil, mas ele sai no PCD por 140, 20 mil de desconto, né? Como é que funciona isso? Como que funciona, Paulo? Seguinte, a limitação de gás de teto de valor de veículo, ela é até 70 mil reais, se você quiser ter as duas isenções, de IPI e de ICMS. Então, se o ICMS ele te limita a um valor de 70 mil. O IPI, ele não te limita a valor, tá? Então, se você quiser só isenção de IPI, você pode comprar um carro acima de 70 até um Passat, que nem você falou, de 160 mil, e você vai ter a isenção desse imposto. Para a gente deixar um pouco mais claro, a gente fala muito em sigla, o que é IPI, o que é ICMS. IPI é um imposto federal, né? Imposto sobre produtos industrializados, a gente paga isso em tudo que é produto industrializado que a gente consome, que a gente compra. Tá? Então, esse imposto é isento no carro até valores, qualquer valor que você quer comprar. O ICMS, que é um imposto estadual, né, de circulação de mercadorias e serviços, isso limita você a comprar até 70 mil reais o carro. Então, o valor público do carro, com todos os opcionais, com tudo que já tem, ele não pode ultrapassar os 70 mil. E você tem alguns outros impostos também, né? Porque assim, você vai escalonando. A gente tá falando, tem o IPVA também, que você pode pleitear, IOF, né? IOF, você vai financiar um carro, por exemplo, o IOF também é um imposto federal, né? Quando você já solicita a isenção do IPI, do lado lá você já tem lá, se eu quero solicitar a isenção de IOF, se você vai financiar o carro, você já pode solicitar a isenção de IOF, você vai ser isento de IOF no financiamento, né? IPVA também, você tem, acho que, se não me engano, até 30% de desconto no IPVA. Mas tudo isso você tem que requerer, tudo isso você tem que solicitar, né? Você solicitou a isenção de IPI e de IOF, você vai ter essa isenção. Você solicitou a isenção de ICMS, você vai ter essa isenção. Muita gente para aí. Esquece que ele pode solicitar a isenção de IPVA também. Essa isenção de IPVA, depois que você tem o carro, tem um formuláriozinho lá que você preenche, leva lá na Cefaz, você vai ter isenção de até 30%, se eu não me engano, de IPVA. Mas aí a concessionária também a gente orienta. A gente orienta todo o pessoal a fazer isso. Outra dúvida também, Elton, sim, é quanto à potência do carro, né? Também se falava, tem uma limitação de potência, acho que era 127 cavalos, né? 128. Também caiu, né? Isso hoje não existe mais, né? Hoje você pode comprar um veículo com maior potência, como a gente estava comentando. Agora seria a questão de tetos de valores. Potência de carro não tem mais. A gente, lembrando que o que a gente está falando aqui, a compra PCD, ela veio para dar uma facilidade para as pessoas que realmente necessitam. A gente sabe que, infelizmente, tem sempre aquele jeitinho, né? Eu vou comprar um carro, eu vou me dar bem, tal. Não é bem assim. Você então precisa, se você quiser realmente comprar um veículo PCD, você tem que estar consciente que tem toda a burocracia, e o Detran também está de olho nisso, né? Para não ter esses... Não, é importante também a população estar ciente que comprei o carro com a isenção, tal, acabou por aí. Não, vai depender da adaptação, porque tem adaptação que ela não vai vir de fábrica e você vai precisar dela. Então, você vai gastar para fazer essas adaptações no veículo, né? Então, eu penso que os legisladores também pensaram nisso, que como a pessoa vai precisar gastar mais, vai adquirir um veículo, ainda vai precisar gastar mais ainda em adaptá-lo,
Então, eu penso que uma das formas foi, não, vamos dar um incentivo, então, né? Porque ele vai ter que, além de comprar, vai ter que gastar com adaptação. Eu estava conversando com o Elton, ele falou que elas não vêm de fábrica, então você vai precisar procurar uma oficina especializada para fazer as adaptações que o médico apontou que você precisa. Agora, essa adaptação também é muito importante, né? Porque a gente sabe que são poucas as oficinas especializadas, né? E são adaptações muito sérias, porque uma adaptação, por exemplo, você falou, né? Trocar o acelerador do pé direito para o pé esquerdo, né? Isso não é qualquer um que faz. E como que fica, Elton, esse negócio da garantia nesse tipo de adaptação? Porque eu, como leiga, assim, nessa parte de carro, eu fico pensando, não mexe não, senão você vai perder a garantia, não mexe nada, não muda tal coisa. Não perde, Glaucia, porque quando você compra um veículo que ele precisa ser adaptado, na própria nota fiscal do carro, ele vem uma observação, a adaptação que você tem que ter nesse carro, né? Pomo no volante, trocar o acelerador de... Porque assim, na adaptação, o cara ele não vai tirar lá o acelerador do lado direito e soldar do lado esquerdo. Ele vai fazer uma adaptação no acelerador, ele vai puxar uma perninha lá e vai conectar junto. Então ele não vai tirar a manopla do lado direito e fazer um buraco e colocar do lado esquerdo. Ele não vai mexer nada em parte mecânica e nada. Ele vai fazer uma adaptação ali. Caso, isso aí eu tô falando da questão do acelerador. Tem alguns que tem que ter os comandos da mão, todo do lado esquerdo ou todos do lado direito. Aí sim ele vai mexer algumas partes elétricas do carro. Só que na própria nota fiscal já indica que vai ser mexido. Então ele não perde garantia, porque também a oficina tem que ser uma especializada. Ele tem que emite uma nota do Inmetro, né? Não pode ser nada, vou fazer na garagem da minha casa. Não pode ser isso. Ele tem que ser, para ele não perder garantia, tem que estar tudo legalizado na questão do Inmetro. Aliás, falando em adaptação, né? A gente vê muitas pessoas adaptando aproveitando o gancho aqui que estamos aproveitando a presença do Detran, e é muito comum a gente ver hoje pessoas que fazem verdadeiras gambiarras no carro, né? Isso aí tudo que a gente fizer dentro de um carro precisa também ter ele precisa ser legalizado junto ao Detran, né? Quero fazer uma adaptação, sei lá, qualquer adaptação. Eu vou lá rebaixar o carro. Rebaixar e hoje em dia também suspender, né? Sim. Aqueles pneus gigantes, né? Primeira coisa que você tem que fazer, ir ao Detran, passar por uma vistoria e pedir uma autorização. Se você fizer uma adaptação e depois ir lá no Detran, sem essa autorização, você tem uma multa que você tem que pagar. Então, você vai no Detran, pede autorização, depois vai ao Inmetro, pega o certificado do CSV, acho que ele chama a sigla, pega o certificado, volta ao Detran e o Detran fala assim, não, ok. E aí isso vai estar constando no veículo e você vai estar legal. Uma dúvida assim que a gente vê também, alguns pequenos veículos, geralmente triciclos, né? Usado por alguns cadeirantes. E eu já vi isso em via pública, achei muito perigoso, né? Primeiro porque ele tem uma baixa velocidade, né? E o cadeirante ali, acho que a própria cadeira, ele era um veículo, tipo uma biga. Sim. Né? Onde ela se prende ali. Isso tem restrição também? Não é qualquer lugar. A biga, ela é legalizada, sim. Lógico, ela tem que passar tudo por esse processo que eu falei, mas inclusive até ano passado a gente tinha uma biga para atender também nesse processo de habilitação. Para quem queria a categoria A, nós tínhamos uma biga, mas como tem um número X de anos de fabricação para você dar a primeira habilitação naquele veículo, então a nossa venceu e a gente não adquiriu a biga, até porque a gente não achou também tão prática, porque muitas pessoas não adquiriam a biga, né? Adquiriam um triciclo. Então nós estamos aí também com uma luta para um processo licitatório para adquirir um triciclo, para também a gente oferecer. Eu não falei com o Paulo antes, mas não falei no ar, que nós temos um programa que a gente oferece essas aulas gratuitamente. Tipo então, primeira social, habilitação, né? Um programa social, isso mesmo. Então, primeira habilitação ou renovação, que precisa fazer teste de pista. Então, essas aulas, nós temos os instrutores, temos os veículos e a gente oferece essas aulas gratuitamente. Tá bom, a gente vai pro Repórter CBN e volta falando desse serviço social que é bem bacana. Só um minutinho.
Voltando aqui ao nosso tema interessantíssimo de hoje, compras para pessoas com PCD, pessoas com deficiência. A gente estava falando aqui, tem um serviço social lá no Detran também. As pessoas que não têm condições podem também ter auxílio para tirar esse tipo de carteira especial. Como é que funciona isso? Isso foi uma iniciativa do Detran, levando em conta que são poucos centros de formação de condutores, autoescolas, que têm o carro adaptado para fazer esse atendimento. Então, o Detran tem carros, né? A gente tinha uma moto que venceu, estamos aí em processo de licitação para uma nova moto, e a gente oferece essa parte das aulas práticas gratuitas. Então, seriam só as aulas práticas. Então, todo o processo normal no centro de formação de condutores, a hora que chega para a aula prática, preenche um requerimento e entra na fila para ser atendido. Então, primeira habilitação, e também o caso de teste de pista, de renovação de habilitação, né, nós oferecemos. No momento, a gente não está com inscrições abertas, mas a gente está bem otimista que logo a gente consiga comprar mais carros. Quem sabe o Elton vende carros pra gente, né? Vamos acertar isso, estamos conversando já. E para minha comissão, viu? Tá ótimo. E aí, a gente adquirindo mais carros, a gente vai abrir novamente para a população, né? E a gente está pensando, hoje a gente não tem requisito, o requisito você tem alguma deficiência e nosso carro, ele tem a adaptação que você precisa, você pode ter as aulas. A gente está pensando agora, na hora que abrir as inscrições, também colocar algumas restrições de número de aulas, para a gente poder atender mais pessoas. E também questão de condições financeiras também, né? Atender as pessoas que mais precisam, para a gente ser mais ágil. Mais justo também, né? Sim. Tem que realmente atender as pessoas que precisam. Às vezes a pessoa, ela precisa da habilitação, não é um luxo, não é uma vontade de dirigir, é uma necessidade. Uhum. Falando nisso, o Francelino Costa, nosso ouvinte, obrigado pela sua audiência, Francelino. Ele está perguntando, ele tem um filho com surdez, né? E ele está na dúvida se ele pode ou não pleitear, né, os descontos aí para PCD. Como é que funciona, Glaucimara? Olha, essa questão toda de isenção, ela é feita pela Receita Federal. Eu não vou falar com muita segurança, mas provavelmente não. Até porque a pessoa surda, ela faz um processo de habilitação normalmente. A única coisa que tem de diferente de uma pessoa que não seja surda é o simulador de direção veicular, que o surdo é liberado, mas ele pode ser habilitado, né? Então, a minha impressão é que para alguém conduzir para o surdo não tem o desconto. Tá, mas aí também a gente já puxando naquela situação do não condutor, né? Mas eu acho assim que a pessoa também, a gente viu aqui, né? São várias, até ler, né? Tal da nossa lesão, que é tão comum hoje. As pessoas trabalham muito, né? Com computador, aquela coisa do esforço repetitivo, hérnia de disco, são vários, ponte de safena. Tudo tem que ter uma restrição de algum modo, né? Eu tenho um problema cardíaco, mas isso não me gera nenhum transtorno, eu não sou habilitado a pleitear isso. Mas a partir do momento que eu tenho alguma restrição, isso já me deixa apto, pelo menos, a pleitear. Uhum. E aí, Elton, acho que é melhor a pessoa realmente, no caso aqui do Francelino, eu acho que não custa, né, assim, dar uma passada na concessionária, isso, né? A gente orienta lá, porque como a gente disse no início, né? Quem dá essa isenção não somos nós, né? Então, assim, o filho dele, não sei se é condutor ou se não é, depois a gente vamos ver isso aí. Um exemplo, se ele não for um condutor e não tem condições mesmo de dirigir, nunca vai ter um exemplo, tá? Aí nós podemos pleitear isso via como deficiente não condutor. Então aí ele já não vai passar pela parte do Detran, né? Vai ser direto com o médico que cuida dele, o médico que cuida dele que vai colocar lá no próprio formulário que tem para isenção específica, o médico tem que colocar qual que é a CID, né? Qual que é o código da doença dele, né? E nós vamos anexar no sistema da Receita Federal, e quem vai dizer se esse cara está apto ou não a ter isenção vai ser a própria Receita Federal, o auditor que vai pegar esse laudo. Pessoal, como a gente percebeu nessa entrevista, são várias as dúvidas, a gente não consegue esgotar o assunto, porque realmente ele tem muitos detalhes, né? Então, não só na parte de toda a consultoria que dá a concessionária,
da parte do Detran, da Receita Federal. Então, tem várias situações que a pessoa precisa. Eu acho que o mais indicado é o seguinte: estou na dúvida, eu acho que posso, eu vou na concessionária. A concessionária hoje, como a gente já disse, ela tem toda a capacidade, todas as concessionárias, não é só a Autobel, são todas as concessionárias. Mas se quiser ir lá na concessionária, procura o Elton. Como é que é o nome do tem o Josué também. O Josué também. Estão especialistas no nosso. Trabalha somente. E pode, inclusive, indicar até o carro que mais se adequa à sua situação. Então, assim, não dá pra gente realmente esgotar o assunto, mas fica aqui a ponte com o Detran também. O Detran, que eu gosto muito de estar em contato com vocês, porque vocês são os nossos facilitadores, né? A gente que trabalha com automóvel precisa de vocês para facilitar a nossa vida na condução, na habilitação, na legislação, que a gente vê que é muito importante. A convivência no trânsito, ela realmente precisa ser muito harmoniosa. E quando a gente consegue ajustar todas essas pontas, né? Amarrar essas pontas aí, eu acho que a gente tem um trânsito muito mais humano. Queria agradecer muito a presença de vocês, né? Já vamos nos despedir, mas só lembrando, essa semana nós tivemos 2 eventos aqui importantes em Campo Grande, que foi, voltando para o mundo mais automotivo, a chegada do Eclipse Cross, né? Um grande produto aí, foi o lançamento agora em Campo Grande, nessa semana, e também hoje, acontece agora, a gente vai sair daqui e vai para lá, um lançamento também da novas Mercedes C200 EcoBoost, né? Agora lá na AR Motors ali da Afonso Pena, pertinho do Shopping. Eu não vou lembrar o número da concessionária, mas é muito fácil de achar ali naquele. Hoje a Afonso Pena também, até Autobel também tem showroom ali na Afonso Pena. Sai da Mercedes e vai lá conhecer os produtos da Autobel. Vai ser muito bacana. Elton, obrigado pela sua presença aqui. Foi realmente um privilégio poder compartilhar com você esses momentos. Falou, que agradeço o convite. Estamos abertos também para qualquer outro sábado vir aqui, porque, como você disse, é um assunto que, se deixar, a gente conversa aqui o dia inteiro e várias dúvidas do pessoal. Então, pessoal, você que tem interesse em adquirir um veículo com isenção, se você acha que você também pode ter essa isenção, se você é condutor, já procura o Detran, vai lá ver se a questão da renovação da sua habilitação. Caso você não seja condutor, pode passar na concessionária. A gente fica ali na Autobel da Joaquim Murtinho, 2452. Ali fica todas as concessionárias hoje. Virou um conglomerado de concessionárias ali. O Point, né? O Point. E nós estamos ali para atender vocês. Obrigado. Glaucimara, muito obrigado também por, nesse sabadão, você nos atender aqui também. Eu que agradeço e falo para os ouvintes assim que com certeza deve ter gerado, né, dúvidas ainda que não foram esclarecidas por nós, mas toda essa parte de condutores, sim, você pode procurar informações no Detran, você pode ligar no 3368-0500 ou 3368-0100. Dúvidas relacionadas a exames na divisão de exames, né, no Diexia. E sobre o programa, se você quiser saber mais também, você pode ligar no 3368 0210, falar comigo, Glaucimara, ou com a Kelly. A gente está à disposição para dar as informações necessárias, tá? Foi um prazer. Muito bom, muito obrigado. Vamos agora desligando nossos motores aqui no CBN Motors, que tá chegando o pessoal agora que vai falar sobre casa, decoração, né? Casa show, muito legal, tá? Muito obrigado, gente. Forte abraço. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia.